puso el pecho con las balas, le puso el nombre al show del horror. Esta es la historia de una chica que robó mi corazón. Esse que você escutou é o uruguaio Nicolás Molina. Ele está participando do Festival Brasileiro de Música de Rua aqui em Caxias do Sul. E é com ele que começamos mais um programa Rede de Olhares na UX TV, canal de identidade e também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos conversar sobre o suco de uva, que é um produto muito forte aqui da região da Serra Gaúcha. Para você ter uma ideia, cerca de 90%, 95% de todo o suco de uva do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Aqui no estúdio, nós reunimos uma equipe, um grupo de especialistas para uma conversa sobre questões de produção, comércio, saúde e também cultura em relação ao suco de uva. O programa Rede de Olhares está no ar. Suco de uva 100% aprovado. Esse é o tema de hoje, que você acompanha a partir de agora aqui na UX TV. Também fazendo parte do programa, nós temos o quadro do Armazém e hoje na apresentação é o Roger Rufato. Tudo bem, Roger? Tudo bem, Marcos. Quem utiliza seguidamente o Facebook já reparou naquela perguntinha no início da timeline? No que você está pensando? Pois essa questão aguçou a curiosidade e a criatividade da escritora caxiense Regiane Romani Heck, que passou a publicar ali pequenos textos, pequenas crônicas, que agora juntas se tornam um livro que será lançado no próximo sábado em Caxias do Sul. Mais informações daqui a pouquinho ainda no quadro Armazém, aqui do Rede de Olhares. Ricardo, quem quiser participar, como é que faz? Pode participar pelo Twitter no @UXTV, pelo facebook.com/UXTV ou se quiser ligar, pode ligar no 3218-2194, Marcos. Como disse primeiro, aqui no estúdio nós recebemos convidados de diferentes áreas, mas todos hoje com uma coisa em comum, que é o suco de uva. Ao longo do programa eu vou apresentando os convidados, eu começo a nossa conversa com o Alceu da Lemole, cooperativa Nova Aliança. Tudo bem, Alceu? Tudo bem, Marcos? É um prazer estar aqui. Alceu, dizem que a Serra Gaúcha, por causa do clima úmido e do solo basáltico, é perfeita essas condições para a produção da uva e depois, consequentemente, para o suco de uva. Você concorda com isso? É assim mesmo? Sem dúvida, nós temos aqui uma condição climática muito, poderia-se dizer, desfavorável para a produção da uva, né, porque chove muito e tudo mais. Mas é justamente isso que dá o diferencial ao nosso produto. É essa agressão, muitas vezes, do meio ambiente à fruta, que faz com que ela, depois, os nossos técnicos aqui vão falar sobre os benefícios à saúde, é justamente isso que faz com que a nossa fruta, que o nosso suco, seja diferenciado do suco de outros lugares. Você que trabalha essencialmente com a uva, produção de vinho, também de suco de uva, o que representa para você o suco de uva? Bem, hoje para o setor, para nós e para o setor vitivinícola, hoje o suco de uva é a tábua de salvação do nosso setor vitivinícola. Se nós estivéssemos hoje alicerçados em cima da produção somente de vinho, nós teríamos problemas seríssimos. Aqui tem os colegas dos sindicatos aí que vão poder dizer que nós não estamos mentindo. Hoje o suco de uva tem sido a tábua de salvação do setor vitivinícola nacional. Como é que está a produção ali na vinícola? Este ano conseguimos produzir, então, a primeira safra em Flores da Cunha, processar a primeira safra em Flores da Cunha. Graças a Deus, com os percalços de primeiro ano, de primeira safra, mas tudo correndo bem. Certo, obrigado. Por favor, passar o microfone para o Jaime Lovatel, professor de agronomia aqui da UX, né, Jaime? Certo. Poderia, por favor, comentar conosco, para começar essa conversa também, Jaime, descrever os tipos, né, de sucos, né? Depois a Daniela também, nutróloga, Caroline também, da parte da biomédica, tipos de suco que nós temos no mercado. Bom, existem basicamente 3 tipos de suco, né? Tem o integral, tem o suco concentrado e tem o suco comum, que nós chamamos, né?
Esses 3 sucos, eles são derivados de espécies da videira chamada Vitis labrusca, são variedades americanas. Então, está todo ele fundamentado em cima da produção das espécies, que é a Concord, a variedade Isabel, a variedade Bordeaux e a variedade Niagara Branca. Cada uma possui suas características em termos de aromas e sabores. E o clima, como o Alceu já falou, ele é típico aqui do Sul. A condição edafoclimática, solo e clima, nos permite termos um tipo de matéria-prima o ideal para a produção do suco. Então, embora nós tenhamos um clima adverso para a cultura da videira, tanto para as espécies nobres, as europeias, como para as americanas, o suco de uva todo ele está sendo produzido em cima das variedades de origem americana, vindas da América do Norte, né? Então, cada uma apresenta uma característica que, na combinação entre elas, no corte, porque existem umas mais leves, no caso da variedade Concord, que é uma variedade mais leve, muito aromática, mas deficiente em cor e em concentração de açúcar. Ela é muitas vezes compensada pela variedade Isabel, que tem uma coloração um pouco maior e também tem um sabor e aroma diferente, né? E na falta de cor, nós temos ainda a cultivar Bordeaux, que ela tem uma cor mais intensa, que complementa a cor desses outros. E a Niagara Branca é o único tipo de suco branco que está no mercado, está em ascensão, a produção em ascensão, né? E que também tem suas características também diferentes. Então, quanto ao valor nutritivo, os companheiros aqui do conjunto aqui poderão explicar melhor essas características. Mas eu vou me abster mais na condição das variedades e das propriedades que cada cultivar nas condições de produção de cada tipo de uva nós temos. Obrigado, Jaime. Por favor, pode passar. Daniela, eu queria que você nos comentasse um pouco mais sobre essa diferença, né, dos sucos de uva e em relação a você como nutróloga, né, quais são as consequências de cada tipo para a nossa saúde? A população em geral chama muitas vezes qualquer bebida à base de uva de suco, né? Um pouquinho mais perto, por favor. Só que, erroneamente, muitas vezes eles se confundem, né? Então, popularmente, aqueles refrescos em pó, que também são chamados de suco, não são, a gente não pode chamar isso de suco. Então, só vamos esclarecer num primeiro momento isso, né? Então, os refrescos em pó, eles não são considerados sucos porque eles têm em torno de 5 a 10% de fruta na sua composição, sem falar em todos os conservantes, aditivos químicos que tem na sua fórmula. Então, sempre que a gente falar hoje em suco de uva, nós não estamos falando em refresco em pó. Nós não estamos falando também em néctar, que é o famoso suco de caixinha, que tem em torno de 20 a 30% de fruta na sua fórmula. Então, quando a gente estiver hoje falando em suco durante o programa, a gente está falando em suco integral, que ele tem 100% de uva, de fruta, especialmente uva no nosso caso hoje, e não tem adição de nenhum conservante, nenhum componente, açúcar também inclusive não. Açúcar, tá? Então, hoje, quando a gente falar, sempre é o suco integral, que é o que está sendo estudado e está sendo verificado, que traz uma série de vantagens para a nossa saúde em várias áreas, sejam nas áreas cardiovasculares, que isso é uma coisa que está bem estabelecida, mas isso nós vamos falar no decorrer do programa. Controle de diabetes, tem estudos assim preliminares também que mostram que na prevenção de doença de Alzheimer também tem estudos. Que é benéfico. É benéfico. Então, nós vamos falar sobre isso no transcorrer do nosso encontro. Obrigado, Daniela. Caroline, você é pesquisadora biomédica, né? Fez mestrado e doutorado sobre a questão do suco de uva. Por favor, fala um pouco sobre a sua pesquisa. Bom, eu venho estudando suco de uva há 10 anos. Quando eu entrei aqui na Universidade de Caxias do Sul, comecei o meu mestrado. Quando nós iniciamos, não existia nada sobre suco de uva brasileiro. Porque é importante ressaltar que suco de uva brasileiro não é porque é só feito no Brasil. Não, porque o tipo de suco de uva brasileiro é só feito no Brasil. Então, não existe outro país no mundo que produza suco como nós fizemos aqui. Esse suco integral é um suco que é característico
do Brasil. Nós temos uma grande potência mundial para suco de uva, que é os Estados Unidos. Tem uma grande empresa lá que trabalha. Só que essa empresa ela trabalha com 98% da sua produção com suco reconstituído, que é também um suco de uva 100%, né? Só que ele é proveniente de uma reconstituição do suco concentrado que o professor mencionou anteriormente. Então, quando nós começamos a pesquisa em 2004, o que se sabia sobre suco de uva era suco de uva norte-americano, que é feito na sua totalidade com uva Concorde, né? E nós não conhecíamos sobre o perfil das nossas variedades aqui e a forma como nós trabalhamos com o suco aqui, que é suco integral, que era um suco diferenciado. Então, nós começamos, lá no mestrado, a gente fez primeiro a identificação dos principais compostos, atividade, composição, nós comparamos sucos orgânicos com sucos convencionais, e depois do doutorado a gente começou a trabalhar, então, com o benefício propriamente dito desse produto. A gente trabalhar primeiramente com o modelo animal, então a gente avaliou diferentes benefícios, principalmente fígado, sistema nervoso central e coração. Carolina, a gente sempre escuta, por exemplo, questões da longevidade, né? Que, por exemplo, um copo de vinho diariamente você faz bem ao coração, mas o suco de uva talvez tenha um benefício até maior, é isso? Não, na verdade nós também temos benefícios, né? Os benefícios eles estão associados principalmente à composição fenólica os companheiros antes falavam aí, né? Nós temos uma condição adversa para a videira. Na verdade, essa condição adversa faz com que os nossos produtos derivados da uva sejam os mais ricos em polifenóis do mundo. Isso faz com que nós tenhamos os melhores espumantes do mundo, faz com que nós tenhamos produtos diferenciados com relação a outras áreas. Então, o que nós temos com relação ao suco é que ele é um composto rico em polifenóis também, não é na mesma proporção que o vinho, nós temos menos polifenóis, entretanto, nós não temos restrição de consumo. Né? Então, nós temos um benefício que a gente observou lá no doutorado e que eu venho, então, desde depois que eu finalizei o doutorado, eu venho orientando inúmeros trabalhos de alunos meus, né? A gente trabalha, então, com diferentes benefícios em diferentes modelos, mostrando e comprovando o que já sabia para vinho, se transcrevendo também para suco. Muito obrigado. Por favor, pode passar para o Olier. Está representando Flores da Cunha também, né, Olier? Sim. Que faz parte da coordenação da Comissão da Uva. Eu tenho uma curiosidade, será que o suco de uva ele surge concomitante com a produção do vinho? Será que o que surge antes, o vinho ou o suco de uva? Com mais intensidade, o suco é nos últimos anos, né? Há uns 20, 30 anos atrás, quando iniciou propriamente a muito novo, então, bem mais na novo. nossa região, basicamente se produzia mais, se eu estou enganado, que os colegas aí me corrijam, né? Mas se trabalhava praticamente só, quase que exclusivamente o vinho. Mas em função da expansão da área que aconteceu com mais intensidade nos últimos anos, e o mercado do vinho não acompanhou na mesma proporção o aumento da produção de uvas, o setor, né, eu acredito numa jogada inteligente, partiu para uma outra alternativa, que é a elaboração do suco com maior volume, com mais tecnologia, não só no suco, mas no vinho e outros derivados também. Nós evoluímos muito na questão da forma de elaborar os nossos vinhos e os nossos espumantes e os nossos sucos de uva. E, por consequência, o produtor também, né, através da pesquisa, ele ampliou a área, ele plantou novas variedades, erradicou algumas variedades que não tinham mais muito mercado, e com isso, né, fez com que hoje mais de 50% da nossa uva americana ou híbrida, ela é destinada para o suco. Não fosse essa alternativa, essa jogada inteligente do setor, através dos estudos e tudo aquilo que foi colocado aqui, né, dos benefícios que tanto o vinho como o suco proporcionam para a saúde, não fosse isso, nós teríamos sérias dificuldades com 50% ou mais na nossa uva. Porque para elaborar vinho, com essa concorrência internacional, com a alta carga tributária que nós temos,
com o baixo consumo per capita, que não aumenta, apesar do esforço do setor, nós estaríamos num cenário talvez muito pior do que aquilo que nós estamos. Mas não estamos mal, mas poderíamos estar melhor se nós não tivéssemos tanta carga tributária, tanta concorrência de produtos internacionais, né, que chegam aqui a preços, né, e competem com o nosso produto assim, pelas características do país, de origem, pelo custo que eles têm, pela carga tributária. Então, para nós, eu acho que é uma excelente alternativa. Obrigado. Rudimar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Fique à vontade para fazer o comentário que você quiser, mas eu acho interessante resgatarmos um pouco essa questão cultural, né, que identifica muito a região da Serra Gaúcha, a produção do suco de uva, né? Qual é a importância do suco, na sua opinião, para a nossa região, Rudimar? Hoje pode-se dizer, o Alceu falou muito bem, foi a salvação no setor nos últimos anos, o suco de uva, porque se nós dependesse do vinho de mesa, talvez Caxias hoje não teria 4.000 hectares de parerais, porque o suco foi a salvação, pode-se dizer, do setor. Como foi falado aqui, hoje nós temos, Caxias do Sul tem 4.000 hectares de parerais e hoje praticamente o LIR colocou 50%, até muito mais, chega quase próximo aos 60%. Eu acho que chega a esses dados aí. Então, a importância do suco para o setor hoje pode-se dizer fundamental. Inclusive, hoje, se você falar com um produtor, ele pensando em ampliar a área, ele vai pensar em quê? Em produzir uva para suco. Isso para ver a importância. Então, hoje o suco teve programas através do próprio governo federal incentivando o consumo de suco, principalmente na merenda escolar. Também isso foi um fator muito importante para o nosso setor. Aí acabou incentivando, ele está sendo distribuído nas escolas justamente para os alunos tomarem o suco justamente pelas propriedades que foram colocadas aqui. Eu acho que isso é importante. E também eu acho que nós hoje, eu como representante dos agricultores, vou ter que fazer uma propaganda, divulgar que o pessoal consuma suco de forma integral, natural, que é o suco de uva no caso. Então, no geral, hoje o agricultor, pode-se dizer, como diz o LIR, podia ser melhor, mas por causa do suco, está se mantendo ainda muitas propriedades em função disso. O suco foi o que manteve, talvez, o setor, principalmente nas uvas híbridas americanas. Obrigado, Rudimar. Convido vocês aqui no estúdio, você que está em casa, para acompanhar uma reportagem que fizemos. Nos deslocamos até uma empresa aqui de Caxias do Sul e, ao mesmo tempo, também fomos até a casa de uma agricultora que tem a produção artesanal de suco de uva. Vamos ver agora. O Rio Grande do Sul é responsável por 90% de toda a produção nacional do suco de uva integral. De acordo com dados do Ibravin, o Instituto Brasileiro do Vinho, a venda dessa bebida aumentou 15% em 2014, se comparado com os números do ano anterior. Um aumento percebido por essa empresa de sucos naturais na Serra Gaúcha. Aqui são processados todo ano cerca de 3 milhões de quilos de uva, com uma produção de 2,5 milhões de litros de suco. Hoje nosso maior mercado é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. São os estados que a gente mais comercializa o nosso produto, mas a gente vende para o Brasil inteiro, né? Em menor quantidade, mas vende para todos os estados brasileiros. Os sucos industrializados que encontramos no mercado são divididos em 3 categorias: 100% natural, néctar e refresco. A grande diferença do suco integral é que ele contém 100% de fruta, né? Diferente de um néctar que contém em torno de 30%, 40%, 50% de fruta no máximo, e um refresco que contém apenas 8% de fruta, né? O suco 100% ele é muito mais benéfico na medida que não há conservantes, não há adição de açúcar, adição de água. Longe das máquinas industriais, a Helenita e a Dona Terezinha também produzem suco de uva em casa. Elas separam grão por grão num processo quase artesanal. Enquanto fazem a comida e os deveres domésticos, aqui sai o suco para presentear a família, os amigos e os vizinhos. Em primeiro lugar tem que colher a uva, depois tirar os grãos, lavar, montar a máquina e pôr os grãos para ferver. Com o vapor é puxado só o suco do grão, não é esmagado.
Eu venho aqui ajudar, tirar uva, ajudar, escolher os grãos e lavar, faço comida, ajudo essas coisas para ela trabalhar aqui, porque ela sozinha não consegue, porque dá muito trabalho. Enquanto eu faço a polenta, venho para cá engarrafar o suco. Enquanto faço pão, venho engarrafar o suco. Para elas, essa bebida 100% natural agrada mais do que os sucos industriais. Porque ele é um suco mais limpo, porque do mercado é moída a uva tudo junto, né? E aqui não, é escolhido grão por grão, é lavado. E para mim, eu acho que não tem conservante. Para mim é um suco diferente. Suco mais natural. Ele sai mais consistente, mais limpo, não tem conservante, não tem nada. É uva e uva. Você acompanhou, então, a diferença, né, de uma produção numa empresa e também uma produção praticamente artesanal na casa de uma agricultora. Enquanto assistíamos a reportagem, o Rudimar contou que já fez também essa produção manual, artesanal. Como é que foi essa experiência, Rudimar? Pois como o Lir colocou, a cultura do suco ela não é de muitos anos. E eu me lembro que o primeiro suco que eu tomei, por incrível, está aqui o Alceu da Aliança. Foi da Aliança que talvez o Alceu não era nem presidente ainda na cooperativa. Eu provei um suco da Aliança. Daí começou a se espalhar essas panelas para fazer o suco artesanal. Eu lembro que chegou... A panela veio de São Paulo, trazida pelo meu tio, e se começou a fazer em casa para consumo próprio. Um suco natural. É aquele tirar o grão de forma artesanal, lavar, e que suco. Um suco natural, puro, uma coisa muito, muito interessante que às vezes as pessoas não dão tanta importância, mas se visse o processo, a forma que é feito o suco, tomaria suco sempre, que com certeza traria vários benefícios à saúde, porque eu passei essa experiência em fazer esse suco. Tá certo, obrigado. A gente está chegando no final do primeiro bloco, mas agora eu queria falar um pouquinho aqui com o Nicolás. Tudo bem, Nicolás? Pode falar aqui. Oi, boa tarde a todos. Eu quero falar que eu estou gostando muito do suco daqui e tem razão. Gosta do suco de uva daqui? Muito, sim. E tem razão, o suco caseiro, mas de casa é melhor que o de caixa. Não sei, gosto. Prefere suco ou vinho? Acho que as duas coisas se podem complementar. Em momentos diferentes, né, Nicolau? Sim. Primeira vez aqui no Brasil ou já teve outras oportunidades? Eu já estive no Festival del Mapa de Todos em Porto Alegre e também estive em Pelotas. E hoje estou aqui, esta semana, graças ao Festival Brasileiro de Música de Rua, que acontece na Serra Gaúcha e acontece em Caxias. Y que estamos, la verdad que de parabéns con la banda por estar aquí y conocer o suco de uva, las comida. Gosto muito de la gente de Caxias e gente boa. E o suco de uva lá no Uruguai? Mira, eu moro bem perto da fronteira e eu sempre que posso vou para o Chuí e compro o suco de uva brasileiro. Eu gosto. Ah, o brasileiro, beleza. Não tem tanto nos supermercados e acho que vai dar certo quando se liguem para lá que o suco de uva tá bom mesmo. Nicolás, como é que você resumiria, definiria o som que você faz? Bueno, es una mistura de músicas del mundo feita con un toque de folk americano misturado con música del mundo. Qual que nós vamos escutar agora? Agora vamos a escutar El Camino del Sol, que es uno del single de mi primer disco, que é El Desencanto. Tá certo, muito obrigado. Rede de Olhares faz um rápido intervalo. A gente fica agora com a música do Nicolás Molina, do Uruguai. ¿Crees que ya no te estoy mirando? Necesito pensar. ¿Crees que ya no te estoy amando? Necesito respirar. ¿No crees que estamos viejos? Pero sé que no es igual. ¿Crees que estamos
Esse que você escutou é o Nicolás Molina e ele faz parte da banda Molina e Los Cósmicos, né, Nicolás? Así es, Molina y Eles los são do Uruguai e estão participando do Festival Brasileiro de Música de Rua aqui em Caxias do Sul. A gente volta para o segundo bloco do programa Rede de Olhares, aqui na UX TV, canal de identidade também parceiro do canal Futura. Hoje nós estamos conversando sobre o suco de uva, questões econômicas, questões de saúde, questões culturais. Mas agora, para a volta desse segundo bloco, a gente vai para o nosso quadro cultural, o Armazém, com o Roger Rufato. Isso aí, Marcos. Olha só, a nossa convidada do Armazém de hoje já escreveu novela, romance, contos e agora, depois de se aventurar pelo Facebook, publica o seu primeiro livro de crônicas diminutas. Eu estou falando de Regiane Romani Heck, que hoje participa do Armazém com a gente. Tudo bem, Regiane? Olá, tudo bem. Regiane, conta um pouco para a gente como é essa experiência de transformar uma rede social conhecida, né, pela agilidade em um livro. Eu sou ainda do antigo Orkut, eu gostava muito daquelas comunidades literárias, fiz muitas amizades, discutíamos muito literatura, mas o Orkut foi terminando. E agora com o Facebook eu observei que as pessoas postam tantas banalidades, nada de mais profundo. Então o que nós vemos? São selfies, são fotos, fui à festa, estou indo para Floripa, etc. e tal. Coisas que, na verdade, eu acreditava que nós podíamos fazer uma troca mais literária. Então comecei a deixar alguns textos com um pouco de literariedade, as pessoas curtiram muito, me parabenizaram. E aquilo foi me animando, eu não tinha intenção nenhuma de elaborar o livro, mas chegou em determinado ponto, eu disse, poxa, mas tem um valor literário, quem sabe, né, vamos fazer um arquivo. E aproveitei, então, algumas dessas crônicas, desses textos curtos, miúdos, depois aumentei, cheguei a 120, né, e decidi, então, elaborar os Sutilezas e outras crônicas diminutas. A modalidade da rede social, ela permite que a gente escreva em vários lugares onde a gente quiser. Eu quero saber de ti, como é que foi esse processo de criação? Tu escreveu esses textos, a maior parte deles em casa ou não? Como é que foi para ti? Olha, em vários lugares, assim, mas a maioria deles em casa. Há um deles que, inclusive, eu tive a satisfação de escrever vendo o mar. Eu estava num hotel na Praia da Guarita e é um dos textos assim, que eu gosto mais, porque eu consegui colocar realmente toda aquela beleza, né, de uma manhã à beira-mar. Mas a maioria deles foram escritos realmente em casa, de uma forma bem descontraída, despretensiosa. E acredito que aí é que reside o valor da obra. Essa simplicidade foi que acredito que agradou as pessoas e espero que agrade, né, aos leitores futuramente. E o nome do livro, Sutilezas, faz parte um pouco dessas constatações do dia a dia? Exato. Sutilezas são aquelas delicadezas, aquelas coisas pequenas que nós estamos perdendo muito. Há estudiosos que dizem que nós estamos vivendo tempos líquidos que escorrem pelas nossas mãos. E já não temos tempo para ter tempo. É uma coisa impressionante isso, né? Vivemos um mundo tão corrido, com tantas obrigações, com tantas coisas. E eu pensei que é preciso que as pessoas também tenham essa volta um pouco para si próprias, para uma reflexão, para observar um nascer da manhã, ou o pôr do sol, ou até um meio-dia, em determinados momentos do cotidiano, que nós vemos belezas que nós precisamos ver, porque elas são importantes. Não podemos nos ater demais a questões materiais, a questões objetivas demais. Acredito que a literatura nos proporciona isso, né? Esse encontro também com essas sutilezas do universo. E para ti, o momento da escrita, ele serve de repente também como uma válvula de escape do dia a dia? Como é que tu se sente escrevendo? Muito feliz. Talvez seja o que eu mais gosto de fazer. Também porque eu fui professora de literatura, sou formada em letras, né? Trabalhei muitos anos com alunos, sempre o indicar obras literárias, comentar obras literárias era algo assim, que me dava um prazer imenso. Mas por questões de problemas de saúde, eu me aposentei bastante jovem, aos 35 anos de idade, e encontrei na literatura, então, um ocupar-se que me fez muito bem. E aí também trabalho em escolas, há escolas que adotam os meus livros,
converso com os alunos, tenho uma troca muito boa com as pessoas. Isso me faz muito bem. E o espaço literário aqui em Caxias do Sul, como é que tu vem percebendo ele nos últimos anos? Infelizmente, ainda não lemos muito. É algo que me entristece bastante, porque as pessoas, não sei se talvez pela nossa cultura, pela aquilo que nós trazemos da nossa família, ou as escolas também não há tantos projetos governamentais e tudo isso. Nós precisaríamos ler muito mais. Mas a gente insiste, né? Os escritores estão aí insistindo. Até porque escritores nós temos um número bem considerável aqui na região, né? Inclusive em Caxias do Sul também. Exatamente. Há muitas pessoas que estão escrevendo, alguns, claro, né? Como em todas as áreas, alguns se destacam mais, outros menos. Mas isso é um bom sinal. É sinal de que, para que a pessoa chegue a publicar um livro, por trás disso também é um grande leitor, né? Então a leitura está acontecendo. Regiane, quem quiser conferir, então, o lançamento do Sutilezas é nesse sábado. Queria que tu convidasse o pessoal que está em casa, então, aqui na câmera. Amanhã, então, a partir das 18h30, na Livraria do Arco da Velha, um lugar bem aconchegante, bem gostoso. Espero que não apenas as pessoas das minhas relações, meus amigos, meus familiares estejam lá comigo, não me deixem só, apareçam, né? Que as pessoas prestigiem. Há muitas pessoas trabalhando literatura, se esmerando, e acredito que vale a pena. O livro é de uma leitura breve, espero que seja agradável. Então apareçam, vou ficar muito feliz de poder ver as pessoas lá comigo. Tá certo, então, Regiane, obrigado pela participação aqui no quadro do Armazém. E você que está em casa, ainda tem várias opções culturais para esse final de semana, que o Ricardo vai passar para a gente agora, né, Ricardo? Isso mesmo, Roger. O pessoal agora vai conferir então a agenda cultural que tem o Festival Brasileiro de Música de Rua, aí que o Nicolás vai participar. Tem também várias outras atrações na Serra Gaúcha para o pessoal ficar bem servido nesse final de semana. Nesse sábado, as escolas Mansueto Serafini, Calil Sebi e Fioravante Weber realizam a Caminhada pela Paz. A concentração ocorre às 9 horas da manhã, em frente às escolas. O evento também contará com apresentações artísticas. No domingo, dia 26 de abril, o Sarau Arte Livre, promovido pela Associação dos Produtores de Arte e Cultura de Flores da Cunha, realiza a sua 30ª edição. O evento acontece a partir das 3 horas da tarde, na Praça Nova Trento, e conta com diversas atrações como dança, teatro, música, fotografia, artesanato e moda. O Festival Brasileiro de Música de Rua realiza nesse final de semana as últimas atividades dessa edição em Caxias do Sul. No sábado, os shows iniciam às 10 horas. 12 atrações se apresentam nas praças Dante Alighieri e João Pessoa, na Estação Férrea e no Cortejo da Júlio de Castilhos. No domingo, os shows também ocorrem na Estação Férrea e têm início a 1 hora da tarde. O encerramento do festival fica por conta da dupla Cleiton e Cledir. A programação completa está no site festivalbrasileirodemusicadrua.com. No dia 17 de maio, Farroupilha recebe o humorista Cris Pereira, que ficou conhecido nacionalmente pelo personagem Jorge da Borracharia. O stand-up, que apresenta outros 5 papéis, será no Centro Municipal de Eventos, às 19 horas. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na Escola de Idiomas CNA. Mais informações podem ser obtidas no telefone 51 9953 2992. Esse que você acompanhou, então, foi o quadro Armazém, apresentado pelo Roger Rufato, e também conferimos a agenda cultural. Mas a gente agora volta, então, para o Rede de Olhares. Hoje estamos discutindo questões relacionadas ao suco de uva, produção, comércio e também cultura. Converso com a Elisete, professora de nutrição aqui da UX. Tudo bem, Elisete? Queria que você falasse um pouquinho também, então, sobre essas questões nutricionais. É um assunto caro também para o curso de nutrição da UX? Com certeza. O suco de uva, ele vem como uma solução para o setor. Ele foi incentivado nas escolas como um produto regional e isso traz saúde, porque o suco natural, ele tem uma quantidade maior de vitaminas, de minerais. O açúcar presente é o açúcar natural da fruta e isso para o organismo, para quem tem problemas com excesso de açúcar, diabetes, ele é vantajoso quando relacionado com os outros sucos, onde a gente adiciona o açúcar de cozinha, a nossa sacarose.
E, além disso, os sucos naturais têm uma quantidade muito grande de compostos fenólicos, como a Caroline já comentou. E esses compostos é que vão ter o benefício da atividade antioxidante contra os radicais livres, o envelhecimento, as doenças cardiovasculares. Então, o suco natural ele traz todos esses benefícios. E outra vantagem dele para a área da nutrição é que ela é uma bebida que ela pode ser consumida por gestantes, crianças, idosos, e que não tem o problema como tem o vinho. Não seria um problema, porque ele também tem uma ação benéfica que seria o álcool. Mas, para algumas classes de pessoas, ele não pode ser consumido. Então, o suco traz essas vantagens, que é a vantagem de não ter o álcool e poder ser usado por essas pessoas. Obrigado. Caroline, eu sei que você fez uma pesquisa, né, de comparação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Estava comentando com relação aos sucos que a gente fez. Nosso primeiro estudo comparou sucos elaborados pela indústria e feitos em escala piloto, que é mais ou menos o que se faz em casa, né? A gente fez em casa, inclusive. Meu pai é enólogo e ele fez o suco para a pesquisa. E a gente, quando compara esses produtos, nós não temos diferenças em composição fenólica e nem em atividade antioxidante. Então, as pessoas que consomem o suco produzidos pela empresa, pelas vinícolas, e hoje nós temos um rigoroso controle de qualidade no setor vitivinícola. Isso é algo que para mim é muito gratificante, dizer que as empresas elas são muito controladas com toda a questão de qualidade. Nós temos produtos tanto comerciais quanto se fosse produzido em casa de excelente qualidade. Então, um produto não exclui o outro, ambos têm excelente qualidade. Claro, obrigado. Passar o microfone, por favor, para a Daniela. Queria que você complementasse essa questão, Daniela. Eu acho que o único cuidado que tem que ter só com o produto produzido em casa é para não acrescentar açúcar, não acrescentar nenhum produto, né? E eu queria também só comentar também que, apesar de todas as propriedades benéficas que a gente está comentando em relação ao suco de uva, como tudo quase na vida, ele engorda, tá? E como a questão assim da obesidade e do sobrepeso em escala mundial e na nossa região, no nosso país, tem aumentado e muito, ele não pode ser consumido indiscriminadamente. Então, não pode substituir a água, por exemplo, né? Tu falou tudo, Marcos, tá? Então, é isso que as pessoas não podem confundir. Então, quando a gente está com sede, a gente vai tomar água. O suco, ele é um alimento. Ele não pode ser um substituto da água, que vai ser o líquido que vai nos hidratar. As pessoas não podem trocar uma coisa pela outra. Então, muitas vezes eu até, não que eu contraindique, mas eu veto esse uso indiscriminado pelo exagero que algumas pessoas têm, né? Então, o único cuidado também tem que ser com a quantidade, né? Então, eu acho que a gente precisa estimular o consumo em função de todas as qualidades e todas as vantagens que vai trazer para a nossa saúde, mas a gente poderia estimar, assim, ou limitar a 300, no máximo 500 ml, 2 copos por dia para adultos e 1 copo por dia para criança, né? Em conjunto com todo o restante da alimentação saudável, hábitos de vida saudável, prática de atividade física regular, né? Então, uma coisa não substitui a outra. Então, a gente não pode estimular, por exemplo, que as crianças, né, ingiram suco de uva integral e vão comer comidas industrializadas. Então, esse antagonismo a gente tem que cuidar para não ter em casa. Tá certo. Obrigado. Por favor, para o professor Jane. Claro, por favor. Já que a Daniela falou, os nossos estudos todos falam dessa quantidade. Tá? Estima-se entre 300 e 500 ml para uma pessoa de 70 quilos. E isso para uma criança em torno de 200 ml. Com relação à obesidade, nós temos 2 dados muito interessantes, duas pesquisas publicadas, inclusive. Uma onde nós submetemos um conjunto de animais, ratos, a gente trabalha com experimentação animal, no qual nós submetemos esses animais a uma dieta rica em gordura, onde 60% da caloria ingerida era gordura. E a gente deu para um grupo essa dieta, e para o outro com água, e para o outro grupo essa dieta com suco. E o que nós observamos foi que o acréscimo de peso no grupo que tomava suco de uva era muito menor do que tomava água.
o acúmulo de gordura abdominal observado no grupo que tomava água era muito maior do que no grupo que tomava suco. E isso já está, inclusive, comprovado por outros estudos, como polifenóis isolados, como, por exemplo, o resveratrol, que é um dos estudos. E, mais recentemente, nós terminamos um trabalho com seres humanos, onde os seres humanos tomaram, durante 30 dias, 400 ml de suco, e, ao final dos 30 dias, nós tivemos redução de peso, redução de circunferência abdominal, melhora em todos os perfis bioquímicos, melhora de memória, né, em seres humanos. Então, comprovando que tudo que a gente já sabia com relação às experimentações animais e contribuindo, inclusive, para esse perfil com relação à obesidade, né, que a Daniela sugeriu. Obrigado, Caroline. Professor Jaime, para o curso de agronomia da UX, qual é a relação aí com o estudo do solo e também para as parreiras, né, para essa produção da uva aqui na região, para depois termos o suco de uva? Bom, quanto à produção de uva, existe um trabalho aqui, casualmente, onde está a UX, foi a primeira estação experimental de vitivinicultura do Rio Grande do Sul e do Brasil, específica em uva. Então, começou em 1921. Então, todo um trabalho, desenvolvido em cima dessas cultivares de uva, que estranho, tendo a própria história da uva no Brasil. Ela chegou em 1521 por Martim Afonso de Souza, e nós passamos praticamente 300 anos com uva só da espécie vitiviníferas que eram europeias, pela própria colonização espanhola e portuguesa. Essas que nós estamos utilizando agora para a produção de suco chegaram a partir de 1820, 1890, que foi a chegada da Concorde, já a base do suco americano, e chegou aqui nessa época. Então, as condições do curso nosso, não só no curso de agronomia, mas também no curso de mestrado aqui da UX, vitivinicultura, que nós temos, também se trabalha muito esse aspecto das variedades, importância de cada variedade, capacidade e potencial de cada variedade. Então, se busca muito a qualidade da matéria-prima, porque todo produto, para ter um produto de boa qualidade, há necessidade, então, de determinados cuidados com o produto. No trato do controle fitossanitário, nas dosagens dos agroquímicos necessários, embora essas variedades utilizadas para suco são as que levam menos carga de agrotóxico, mas mesmo assim existem os períodos de carência, de cuidados, porque se busca o ponto de maturação adequado. Uma boa uva, para uma boa matéria-prima, ela precisa ter um equilíbrio entre a quantidade de açúcar e a acidez. Então, nós privilegiamos um pouco esse equilíbrio de qualidade em termos de açúcar para evitar isso que estava sendo comentado, da adição de açúcar. É um dos fatores que tem que ter. Então, e a outra, a concentração de pigmentos, que vão ajudar na coloração da cor da fruta. Então, se aborda em todos os níveis, tanto na graduação como no pós-graduação, a gente busca fazer com que essa matéria-prima seja produzida com alta qualidade, porque quando chega na mão da indústria ou de quem lida com esse produto, ele possa desenvolver os produtos com qualidade. Ninguém faz milagre quando não se tem um produto, uma matéria-prima de boa qualidade. Obrigado, Jaime. Claro, pode pegar o microfone. Tem alguns estudos, só para complementar, né, que consumir o suco de algumas frutas não substitui a ingestão das frutas, tá? Mas a gente poderia dizer que consumir o suco da uva substitui a ingestão. Com isso, eu não quero que as pessoas deixem de consumir a fruta fresca, a fruta in natura. Mas, do ponto de vista de saúde, ponto de vista terapêutico, benéfico, o benefício seria quase equivalente, que a gente não vê para o consumo de suco de outras frutas, por exemplo, suco de laranja. A gente não tem observado isso. Tá certo, obrigado. Por favor, eu queria ouvir do Alceu um pouquinho sobre essa questão da cadeia produtiva, Alceu. Vimos no primeiro bloco aquela reportagem, né, da produção em escala ali numa empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cadeia produtiva do suco de uva. Bem, para que tenhamos uma ideia da grandeza, da importância, que nós falamos que foi a tábua de salvação, está sendo, o suco de uva em 2004, nós produzimos suco de uva integral em torno de 5 milhões de litros. O ano passado nós fechamos com 90 milhões de litros de produto suco de uva. Então esse volume de uvas, de 10 anos para cá, ele migrou do vinho de mesa
para o suco de uva. Isso fez com que houvesse, inclusive, uma agregação de valor no produto final, porque boa parte desse vinho de mesa ele é vendido a granel e hoje se ofere R$1,30 ao litro. E ao passo que o suco de uva, se você for vender ele a granel, mesmo sendo a granel, você vai vender ele a mais de R$2 ao litro. Então, existe uma agregação de valor nessa mudança do consumo do vinho ou do aumento do consumo do suco de uva. E isso faz com que, o professor já colocou, nós temos estudos onde a Embrapa, que nós não mencionamos aqui, desenvolveu variedades de uvas para suco. Né? Lógico que desenvolveu elas mais para a metade centro-oeste do nosso país, mas que estão sendo adotadas aqui e que têm uma condição interessante de produção. Tá bom, muito obrigado. Eu queria escutar do Rudimar e também do Olier. Rudimar, por favor, vocês que estão em contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? O que poderia existir de melhoramento, né? Será que ainda dá para melhorar a qualidade do suco de uva aqui na região? Com certeza, eu acho que ele já pode-se dizer, tá bom, mas existe a possibilidade de melhorar. Claro que o agricultor às vezes depende do clima. Nem sempre, às vezes ele faz tudo o que precisa, mas às vezes, que nem aconteceu na última safra, justamente no momento da colheita, houve muita chuva, muito excesso de umidade. E isso acaba prejudicando um pouco. Mas na questão do suco, ainda dá para se dizer que se consegue elaborar um suco de boa qualidade mesmo com o clima adverso. Então, o que se podia melhorar, eu acho que os agricultores até fazem, talvez a questão da pesquisa de novas variedades, justamente isso, na questão da coloração, que nós temos algumas dificuldades em algumas variedades, mas se não a parte do agricultor, ele está procurando se modernizar cada vez melhor, produzir qualidade. Que nem eu disse, às vezes, alguns das safras acabam ocorrendo problemas em função do próprio clima. Mas isso, acho que o que se pode hoje para melhorar a questão é a questão das novas variedades, de introduzir novas variedades com coloração e, ao mesmo tempo, a divulgação do suco, inclusive não só na questão de programas como a merenda escolar, mas também a nível de programas maiores, justamente pelo consumo. Como foi falado aqui, tudo bem, ele pode até engordar, mas ao mesmo tempo, até tomando água em exagero faz mal, né? Então, acho que foi colocado aqui bem os benefícios que traz. Então, nós precisamos divulgar, aumentar o consumo justamente para que todo mundo saia beneficiado. É certo, obrigado. Olier, suco de uva melhor aqui em Caxias ou lá em Flores da Cunha? Eu acho que o suco de uva ele tem todas essas propriedades, ele tem a qualidade. A matéria-prima produzida em Flores da Cunha e mesmo a indústria, a tecnologia do produtor e da indústria não diferencia de um município para outro, né? Então, acho que o importante é que a gente se conscientize, e eu acho que o setor tem avançado nesse propósito, né, de que nós precisamos melhorar cada vez mais. Nós estamos, acho que, num nível bom de tecnologias, de desenvolvimento, de crescimento. Temos um setor bem organizado, o produtor consciente, né, que ele tem até que sempre ter em mente as boas práticas agrícolas, aquilo que dizia o professor Jaime antes, né? A questão da dosagem dos produtos, na questão da carência, de usar produtos somente registrados. Isso está muito bem difundido, muito bem divulgado, está muito presente na cabeça do nosso produtor. E a mesma coisa a indústria, né? Com aquelas boas práticas de fabricação, que eu acho que é dessa forma que nós vamos melhorar o setor. Trabalhando em conjunto, não querendo ser concorrente um com o outro. Acho que nós somos uma cadeia produtiva, né, que um depende do outro. Eu acho que o produtor tem as demandas dele, a indústria também tem. Nós temos um custo de produção muito elevado, né? A remuneração do produtor ela não está contente, a mão de obra ela é bastante escassa, nós temos problemas com a sucessão rural, mas temos também coisas muito boas, né? Por isso que a gente tem que melhorar as que são boas
e procurar evitar aquilo que não é benéfico para o setor. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui no estúdio. A conversa foi muito agradável. Tenho certeza que poderíamos continuar conversando ainda por mais 1, 2 horas. Quem sabe a gente possa futuramente fazer um outro programa. Eu agradeço você que nos acompanhou de casa. Hoje nós discutimos questões sobre o suco de uva, processo de fabricação, de comércio e também cultural. A gente está encerrando o programa Rede de Olhares de hoje. A gente vai encerrar com a música do uruguaio Nicolás Molina, que também faz parte do grupo Molina e Los Cósmicos. Eu convido todos vocês aqui no estúdio para, por favor, pegarem uma taça de suco de uva para brindarmos no final do programa. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Estoy aquí, lejos de mi ciudad. Vengo a decirte, te echo de menos. Jugué mis cartas al amor y perdí en el juego. Esa extraña forma de decirte quiero. Te escribo desde Madrid, me gusta Reykjavik. La mano viene así mientras te espero, te espero. Pequeñas cosas que jamás te contaré. Pequeñas cosas que jamás te contaré. Pequeñas cosas que jamás te contaré. Ya no te quiero extrañar, ya no te quiero pensar, ya no te quiero decir, te echo de menos.